Olá mais uma vez, cá nos encontramos novamente após mais uma semana para continuarmos com os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse, que é o tema central das lições da Escola Sabatina para este primeiro trimestre do ano 2019. Já estamos na reta final do primeiro mês, já falámos sobre a introdução ao livro do Apocalipse, o seu tema central, a sua estrutura, falámos acerca das importantíssimas cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje falaremos de 2 capítulos impressionantes e também bastante importantes do livro de Apocalipse, que são, porventura, das descrições mais majestosas que nós temos em todo o livro. Mais uma vez temos o pastor Paulo Cordeiro, que nos vai ajudar, e vamos começar com uma oração, como habitualmente fazemos. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado pelo privilégio que mais uma vez nos dás, a mim e ao irmão Filipe, de podermos estar aqui. E queremos suplicar, Senhor, como sempre o temos feito, que Tu, através do Teu Santo e Bom Espírito, nos orientes e dirijas os nossos pensamentos e as nossas palavras. Queremos, Senhor, agradar-te em todas as coisas. Para isso, Senhor, suplicamos humildemente que Tu nos venhas orientar, porque sem Ti nada podemos fazer. Senhor, que ao vermos esta revelação fabulosa que Tu deste ao Teu apóstolo João no passado, sobre a grandeza daquilo que se passa no trono celestial, ajuda-nos, Senhor, a ter um vislumbre, ainda que pequeno, daquilo que Tu és, daquilo que Tu estás fazendo em favor do Teu povo. Orienta-nos, pois, Senhor, e dirige-nos na explanação deste assunto tão importante. Tudo isto nós te pedimos e desde já pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor, Apocalipse, capítulos 4 e capítulos 5, parece que hoje vamos fazer uma viagem para fora da Terra. Deixa-me já dizer-te uma coisa, Filipe. Quando nós começamos com aqui a leitura do capítulo 4, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta, mas aonde? No céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: só para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, a atenção de João, reparem, nos capítulos 2 e 3, nós temos então aquelas famosas cartas às igrejas da Ásia Menor. Portanto, João vai-lhe ser revelado algo que se vai passar, que estava a passar-se naquelas igrejas locais, mas que se vai passar ao longo da história. Portanto, nós temos uma revelação de acontecimentos que se passam nesta terra. Agora, com a introdução do capítulo 4, a atenção de João é levada para onde? Para cima. O céu. Para o céu. Para cima, exatamente. E por isso é que diz aqui, há aqui 2 expressões que são muito importantes. Uma porta aberta no céu, portanto está a falar do céu, não da terra, e portanto, a voz que ele ouve, portanto, seguramente uma voz angélica, que diz só para aqui. Então, a atenção de João, que estava concentrada em acontecimentos que iriam ter lugar na terra, agora é levada para o céu. E, portanto, o que vamos ver aqui nos capítulos 4 e 5 é, portanto, faz-se uma pausa daquilo que foi revelado a João e que iria acontecer nesta terra. Ele é levado em visão ao céu e depois no capítulo 6 volta outra vez à terra. Portanto, temos aqui o interlúdio, ok? Entre acontecimentos que se vão passar na terra e acontecimentos que vão passar na terra, e aqui no meio, Apocalipse 4 e 5, acontecimentos que se passam no céu. Portanto, todo o assunto desta lição é uma revelação de coisas que se passam no céu. Agora, o que é que se passa no céu? É exatamente isso mesmo. O que é que foi revelado a João de tão importante para ele deixar isto escrito acerca desse acontecimento que houve? Quem são os personagens envolvidos? O que é que aconteceu? Quem testemunhou? O que é que disseram acerca disso? Talvez possamos, se calhar, começar a ver o texto na ordem em que está e para vermos alguns detalhes. O versículo 2 diz: e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Ora, Mais uma vez, no céu. No céu. E um trono. Um trono normalmente, o que é de conhecimento comum, não é ocupado pelos plebeus. O trono é ocupado pelo rei. Exato. E, portanto, estamos a falar do céu, que é o lugar de habitação do próprio Deus. E estamos a falar de um trono. E diz que havia um assentado sobre o trono. E depois diz, o versículo 3, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica, e, portanto, está a referir pedras preciosas, não é? Como o seu aspecto, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Portanto, há aqui uma breve descrição, não apenas do trono, mas daquele que se assenta sobre o trono. Ora, pastor, se estamos a falar do céu, de um trono e de toda esta majestade ali à volta, só podemos estar a falar de uma figura, com toda a certeza, não é? Não estamos a falar de anjos, não estamos a falar de homens. Estamos a falar, portanto, do trono do próprio Deus. Do próprio Deus, no céu, não é? Exatamente. Aliás, quando faz aqui referência
nestes versículos que acabaste de ler, isto faz-me lembrar uma outra visão dada a um profeta do tempo do Antigo Testamento, foi o profeta Ezequiel, e em Ezequiel no capítulo 21, aliás, capítulo 1, peço desculpa, e no versículo 28, diz assim, portanto, vou ler até a partir do versículo 26, diz, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Portanto, claramente há aqui semelhanças na descrição que Ezequiel faz e esta descrição que João faz. E no versículo 28 diz, como o aspecto do arco, portanto fala aqui depois de um arco, que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Portanto, há aqui uma semelhança, portanto, não há dúvidas que João aqui foi levado a ver, a contemplar em visão, portanto, no céu, o trono de Deus e o próprio Deus nesse trono. Depois o versículo 4 continua dizendo, e ao redor do trono havia 24 tronos, ou seja, não havia só um. Dá-nos a entender que havia um principal, um central. Faz lembrar os tribunais. Uma corte, se calhar. Ou uma corte, exatamente, É. em que há o lugar principal que é ocupado pelo juiz ou pelo rei e depois... Pelos ministros, pelos conselheiros, Exatamente. seja lá o que for. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Professor, aqui, desde logo o número 24, é um número significativo pelo seu simbolismo. Portanto, é o dobro de 12, exatamente, sendo que 12 é um número que está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento e em ambos os casos representa o povo de Deus, a Igreja de Deus. Nós temos no Antigo Testamento as 12 tribos, sobre as quais foi fundado o povo de Israel. Exatamente, isso mesmo. E temos depois no Novo Testamento os 12 apóstolos, sobre os quais foram fundados a Igreja Cristã, sobre o qual Ou seja, o Novo Israel. O Novo Israel, exatamente, isso mesmo. E vemos aqui 24 que estão vestidos de vestes brancas. Se estão vestidos de vestes brancas, é porque são puros, são imaculados, não estão contaminados. O branco é símbolo de pureza. De pureza. Não é por acaso que as noivas gostam de ir vestidas de branco. É exatamente, isso mesmo. Símbolo de pureza. E depois diz que sobre as suas cabeças tinham coroas de ouro. Ora, as coroas de ouro são colocadas sobre os vencedores. Certo. Se calhar, por esta primeira análise, é que muitos deduzem que estes 24 anciãos são pessoas que foram resgatadas pelo próprio Cristo. O pastor, se calhar, pode elaborar um bocadinho à volta disso. Este não é um assunto 100% consensual, não é um assunto em que haja um acordo total entre teólogos, estudiosos, pesquisadores, eruditos. Talvez a maioria desses pesquisadores concordem, como diz o autor da lição, que estes 24 são uma pequena parcela daquele grupo de ressuscitados a quando da própria ressurreição de Jesus e que depois acabaram por ascender com ele aos céus, e aqui eles estão ali como sendo as primícias do sacrifício do ministério salvífico de Cristo, que são colocados neste lugar de honra como tendo sido vencedores pelos méritos de Cristo. Este é o entendimento geral que existe acerca destas personagens. Sim, é. Embora alguns creiam que estes 24 anciãos sejam seres angélicos, e deixem-me dizer que também há bons argumentos para esta explicação, porque Ellen White, por exemplo, tem várias frases, poderíamos aqui trazer, mas são várias, onde ela, portanto, identifica como um forte anjo aquele que, portanto, se dirige a João e que fala com ele. Mais à frente neste episódio. Exatamente. Portanto, ou seja, essa explicação tem o seu sentido também, tem a sua lógica. Já agora, faço aqui um bocadinho de parênteses para dizer que há assuntos, e este é um deles, mas para mim há outro ainda mais profundo e mais amplo, que é a questão dos 144 mil, que haveremos de falar lá mais à frente, que eu ainda não tenho resposta para todas as questões. Ou seja, tenho questões na minha mente para as quais não tenho respostas, e há várias interpretações no nosso meio sobre os 144 mil, todas elas aparentemente fazem muito sentido, mas às vezes eu me pergunto, bom, mas uma diz uma coisa, outra diz outra e parece que são contraditórias entre si, isto não pode acontecer. Bom, eu acredito que chegará o seu tempo em que Deus nos revelará. Assim como também Daniel não compreendeu
todo o conteúdo das visões que Deus lhe deu. João não compreendeu seguramente tudo o que o Senhor lhe tinha revelado. Pois bem, ainda nós hoje podemos não compreender tudo, mas isso não invalida o facto de que nós já podemos conhecer algumas coisas. Claro. E naquilo que nós temos a certeza, e devemos ter certezas e afirmar aquilo que nós sabemos. Podemos nos concentrar naquilo que é indiscutível, não é? Exatamente. Eu uso sempre esta imagem para explicar isso. Eu quando era aluno, muitas vezes quando estava perante um teste, havia lá, por exemplo, uma pergunta que eu não sabia a resposta. Então, em vez de estar ali a pensar e a tentar descobrir qual seria a resposta, eu passava à frente. Ou seja, passava à pergunta seguinte e depois, no final, se me recordasse sobre qual seria a resposta àquela pergunta, que às vezes acontecia, às vezes, nem sempre, eu respondia. Se não me lembrasse, olha, paciência, pronto. E quando eu estudo a Bíblia, a mesma coisa me acontece. Há coisas que eu tenho certezas plenas e totais. Naquelas que eu ainda tenho questões, tenho dúvidas, pronto, olha, fica a aguardar que um dia pode ser que o Senhor me revela ou que revela à sua igreja. E, portanto, aqui, pronto, o entendimento mais consensual, é o melhor que podemos dizer, é que estes 24 anciãos referem-se àquelas pessoas que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. E alguns poderão perguntar, então, mas o que é isso? Eu nunca ouvi falar disso, onde é que isso está escrito? Pois bem, em Mateus, no capítulo 27, e convido os nossos queridos telespectadores a poderem me acompanhar nesse texto, em Mateus, no capítulo 27, nos versículos 51 a 53, está aqui escrito o seguinte, diz assim, vou ler a partir do 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Aqui, claramente, este texto se refere à morte de Jesus. No momento em que ele entregou o Espírito, este Espírito aqui é o Espírito de fogo de vida. Faleceu. E, portanto, faleceu. E o versículo 51 refere que no momento em que Jesus acaba de entregar o Espírito, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, mas não foi só isto que aconteceu. Diz ainda o texto que tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, houve um tremendo terremoto, um sismo, e, portanto, esse sismo fez com que, versículo 52, abriram-se os sepulcros, e depois diz, e muitos corpos de santos, não de ímpios, de santos, que dormiam, ressuscitaram. Forçosamente do Antigo Testamento, com certeza. Ou talvez também já alguns que tinham aceito a pregação de Cristo, João Batista, porventura. Eventualmente. Não sabemos, não temos certezas. Não são identificados. Só sabemos é que eram santos, porque a Bíblia o afirma. Agora, se nós ficássemos pelo versículo 52, poderíamos pensar que estes corpos de santos ressuscitaram no momento em que houve o terremoto, ou seja, no momento em que Jesus morreu. Mas o versículo 53 diz, e saindo dos sepulcros, e diz quando é que saíram dos sepulcros? Depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, no domingo de manhã. No domingo de manhã, porque Jesus só vai ressuscitar no domingo de manhã. Então, no meu entendimento, isto até parece que está aqui uma contradição, mas não há aqui contradição nenhuma. No meu entendimento, o que é que este texto quer dizer? Que os sepulcros podem realmente ter-se aberto por altura do terremoto. E o terremoto aconteceu quando? Quando Jesus morre. Quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai e o véu do templo se rasgou em duas partes. Mas, eles, embora os sepulcros se tenham aberto, eles só ressuscitaram depois da ressurreição de Jesus. E o texto, no versículo 53, termina dizendo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, há aqui um grupo de santos que ressuscita depois da ressurreição de Cristo. Agora, há um texto em Efésios 4:8, Efésios capítulo 4 e versículo 8, que dá a entender o seguinte. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, ele refere-se a Jesus Cristo, quando ele subiu às alturas, portanto isto aqui é claramente uma expressão que se refere à ascensão de Cristo, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Agora, este texto parece assim um bocadinho nebuloso, não é muito claro, mas este texto, Paulo o retira do Salmo 68:18. E se formos lá ao Salmo 68:18, nós ficamos a entender um bocadinho melhor o que é que este texto significa. Salmo 68:18, e lá diz o seguinte, Salmo 68:18, subiste às alturas, quando aqui a expressão também aparece em Efésios 4:8, subiu às alturas, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, é a mesma expressão que aparece, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E quando diz aqui no Salmo 68:18 algo que em Efésios 4:8 não é dito, recebeste homens por dádivas, então imediatamente o que é que nós podemos discorrer daqui? Que
quando diz aqui, portanto, que levou cativo o cativeiro, a pergunta é, levou cativo o cativeiro, ou seja, o que é que ele fez? Ele deu dádivas, recebeu homens por dádivas. Então nós podemos compreender que estas dádivas são homens, são seres humanos, que são recebidos também por Deus, mas aonde? No céu, porque acompanham Cristo na ascensão. Então, o que é que nós podemos concluir então, juntando estas peças? Que aqueles que ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo, conforme diz em Mateus 27, ao Cristo subir às alturas, conforme diz Efésios, quando diz levou cativo o cativeiro, ou seja, levou aqueles que tinham estado em cativeiro, ou seja, e cativeiro é este. Há outros textos que falam da morte como um cativeiro. Então levou aqueles que tinham estado no cativeiro da morte. Só que libertando-os neste caso. Libertando-os, portanto, levou cativo o cativeiro, ou seja, prendeu o cativeiro, ou seja, prendeu o cativeiro, libertou do cativeiro aqueles que estavam no cativeiro, ou seja, na morte, e levou-os consigo quando subiu às alturas. Então, alguns são levados a pensar que estes 24 anciãos, que não são mencionados nunca no tempo do Antigo Testamento, e por acaso aqui o autor faz referência a isso, quando diz o facto de os 24 anciãos nunca terem sido mencionados antes na Bíblia, implica que são um grupo novo na sala do trono do céu. São provavelmente, e aqui o provavelmente tem todo o peso, são provavelmente aqueles que foram ressuscitados na altura da morte de Jesus. Porquê que o autor põe aqui a palavra provavelmente? Porque não temos certezas absolutas. Temos também é apenas uma explicação provável, não é uma segurança total. Temos uma indicação profética que, no fim dos tempos, os salvos que entrarem na nova cidade, o próprio Senhor lhes colocará uma coroa na cabeça. E estes aqui aparecem com uma coroa também. Sim. Mais à frente, no capítulo 5, o cântico diz que tu nos compraste. Portanto, refere-se à redenção que Cristo fez, embora não possamos afirmar com total certeza, porque os 24 anciãos cantam, tu nos compraste, mas os seres viventes também cantam, e os anjos não foram comprados e resgatados como os seres humanos também foram. Já iremos identificar esses 4 seres viventes. Portanto, lá está, pastor, não é 100% certo. Há fortes indicações, embora também neste momento tenhamos que deixar aberto que pode haver outras possibilidades aqui. Exatamente. Agora, portanto, diz aqui no versículo 5... do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Já fizemos referência aos 7 Espíritos, portanto, quer dizer, é o Espírito Santo na sua plenitude, porque 7 é o número da plenitude. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Este mar de vidro é mencionado novamente no capítulo 15, quando, por exemplo, no capítulo 15 nós lemos isto. Versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. É interessante que aqui há a associação do mar de vidro com aqueles que são vencedores. E a minha que é o que Ellen White refere acerca da ascensão aos céus dos salvos. Diz que estiveram 7 dias a ascender até ao mar de vidro, que é este lugar que aparece Exatamente. aqui, diante do trono de Deus. Mais uma vez uma associação com salvos e redimidos da terra. Exatamente. Portanto, a minha pergunta é, então, uma vez que o mar de vidro é associado aos redimidos, será que aqui no capítulo 4, no versículo 6, quando é feita a referência ao mar de vidro, será que não poderíamos também induzir... É uma pergunta que eu faço, atenção, não é uma afirmação. Será que não poderíamos induzir que isto também é associado com, já não digo todos, mas pelo menos alguns redimidos que possam estar aqui? Até porque não sabemos a quantidade de redimidos que ressuscitaram quando Jesus também nos é dito. Portanto, podem ser 24, podem ser 2.400, podem ser muitos. Pois. Se forem mais que 24, havia 24 que ocupavam os tronos ao lado do trono principal e os outros tinham que estar ali alguns. Podia eventualmente ser sob este mar de vidro até. Pronto, lá está, aí entramos no campo das especulações, das possibilidades. Exatamente. Agora, diz aqui ainda o versículo 6, portanto, que há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes. Que algumas traduções dizem animais, em vez de seres 4 viventes. animais. Pronto, sim, os animais são seres viventes. Sim, não é? claro. Cheios de olhos por diante e por trás. E depois diz que o primeiro ser vivente, ou o primeiro animal, é semelhante a quê? A leão. O segundo semelhante a novilho, portanto este novilho é um bezerro. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia. Ora,
esta descrição aqui faz-me lembrar imediatamente uma descrição que também o profeta Ezequiel nos faz em Ezequiel 10:14. Em Ezequiel 10:14 temos esta indicação. Ezequiel capítulo 10 e no versículo 14 lemos o seguinte: cada um dos seres viventes, e aqui, portanto, o termo, pelo menos na minha versão, fala em seres viventes, provavelmente a tua diz animais também. Sim, sim. Ezequiel 10:14, ora, confirma lá. Vou procurar, até porque há aqui uma indicação acerca de um outro versículo também. O pastor talvez vá lendo enquanto eu encontro. Ok. Portanto, Ezequiel 10:14, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão, e aqui o rosto de leão aparece em Apocalipse 4:7, e finalmente diz o do quarto rosto de águia, e a águia também é mencionada. E o rosto de homem também é mencionado. Portanto, aqui, portanto, em Apocalipse temos rosto de leão, novilho, homem e águia. E aqui em Ezequiel temos águia, leão, homem e querubim, ok? Portanto, não é exatamente igual, mas é semelhante. E portanto, destes seres viventes, é referido agora no versículo 15, os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Aqui a minha versão já diz seres viventes. Seres mesmo. viventes, ok. Então, aqui os seres viventes são identificados com querubins, no versículo 15. Mas, há um outro texto em Isaías, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, e no capítulo 6 e nos versículos 1 e 2, está descrito o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, este eu é Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isto faz-nos automaticamente recordar Apocalipse 4, em que também João vê um trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. E depois diz assim o versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Ora, voltando ao Apocalipse 4, diz no versículo 8, portanto Apocalipse 4, 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas. Ora, aqui fala dos serafins tendo 6 asas, aqui fala de 4 seres viventes tendo 6 asas. Então o que é que nós podemos concluir? Que os 4 seres viventes eram querubins, ou serafins. Pronto, isto são termos que se aplicam a seres angélicos, portanto, anjos. E depois diz, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, e quem é este que está sentado no trono? Bom, o mesmo que Ezequiel viu, o mesmo que Isaías viu, que é Deus. Quando esses seres viventes derem glória ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos, versículo 10, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Há aqui uma cerimónia de adoração. Há uma cerimónia de adoração diante clara. do trono, que já vimos quem senta no trono. Quem é que começa a adoração? São os 4 seres viventes. Portanto, que identificamos como sendo serafins ou querubins. Depois de os serafins ou querubins, por assim dizer, darem o pontapé de saída, entre aspas, para a adoração, logo a seguir diz que os 24 anciãos se juntam a eles na adoração. Ou seja, como que se sentem motivados a fazer o mesmo que os seres angélicos já estavam a fazer. Agora, a questão é, estes 24 anciãos são também eles seres angélicos ou são os tais seres que vieram da Terra, portanto, seres humanos? Pois bem, diz aqui, portanto, que, como tu há bocadinho já referiste, no final do versículo 10, depositarão as suas coroas diante do trono. Coroa, às vezes, na Bíblia tem o significado de coroa de vitória. Por exemplo, em Apocalipse, aqui no capítulo 3, no versículo 11, diz: Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, associando esta simbologia, o que é que nós podemos concluir? Será que estas coroas são coroas de redimidos? Se assim é, então mais um argumento a favor da tese de que os 24 anciãos são
portanto, pessoas, seres humanos que foram redimidos da terra. A própria Ellen White refere, que também lhe foi revelado uma visão, certamente, que depois dos salvos, e estou a falar no futuro ainda, no fim do tempo, não é? Depois dos salvos receberem a sua coroa, reconhecendo a majestade, a soberania e a autoridade de Jesus, eles próprios depõem as suas coroas aos pés de Jesus. Exatamente. Que é algo idêntico a isto que está aqui, que nós acabámos de ler. Portanto, é um comportamento típico de um resgatado e de um redimido. Exatamente. Este que está aqui, não é? Exatamente. E deixa-me só... É no final do versículo 10 onde diz: lançavam as suas coroas diante do trono. Portanto, diante do próprio Deus, não é? Exatamente, exatamente. E agora, João vê esta visão. Já agora, vamos enquadrar este momento que João vê no céu com a história humana. Quando é que se terá passado isto no céu? Pois bem, se tomássemos só o capítulo 4 por si, não ficávamos com, digamos, nenhumas balizas no tempo em relação à história humana. Mas quando associamos ao capítulo 4, capítulo 5, que parece um capítulo gêmeo do capítulo 4, e digo gêmeo porque há aqui também uma clara cena de adoração a Deus, então aqui já temos indicações no capítulo 5 que isto está a acontecer após a ascensão de Cristo ao céu. Pois como uma pergunta que se levanta até agora, pastor, seria, e alguém poderá estar a fazer essa pergunta, nós vimos aqui uma indicação clara acerca do Espírito Santo, quando fala dos 7 Espíritos de Deus. Mas este trono e este que está sentado no trono é Deus Pai ou é a pessoa de Jesus que está sentada no trono? É uma boa pergunta. Talvez o capítulo 5 possa vir esclarecer depois. Exatamente, exatamente. Se nós tivermos em consideração aquilo que nós dissemos em relação ao capítulo 1, porque no capítulo 1 eu só vou recordar, quando fala, portanto, de quem faz a revelação a João, diz lá em Apocalipse 1, nos versículos 4 e 5, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, depois diz, da parte, e depois no versículo 5 volta a dizer, aliás, capítulo 4 ainda no final, da parte, e no início do versículo 5, e da parte de. Ou seja, há aqui 3 expressões da parte de. E nós vimos, quando abordámos o capítulo 1, portanto, que aqui é feita uma referência à Trindade, portanto, ao Deus triuno. Temos aqui, da parte daquele que era e que há de vir, Deus Pai, que é Deus Pai, dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, como vimos também aqui no capítulo 4, o Espírito Santo. O Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo já aqui. Já está Está dito. o próprio nome referido. Por exclusão de partes, portanto, o mais difícil de identificar aqui no texto é até Deus o Pai, que é referido como aquele que é, que era e que há de vir. Ora, no capítulo 4, depois de ter sido feita referência, portanto, no versículo 6, há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, e depois diz... Aqui no final do versículo 8. No final do versículo Santo, 8. Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Portanto, a repetição da mesma expressão. A repetição da mesma expressão. Ora, se esta expressão era usada no capítulo 1 para Deus o Pai, então aqui é usada para quem? Para Deus o Pai, certamente. Para Deus o Pai. Portanto, eu tentei mostrar a lógica da interpretação, porque é que estamos a interpretar desta forma. Agora, no capítulo 5, diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, segundo a avaliação que fizemos do capítulo 4, quem está sentado no trono é Deus o Pai, certo? Ok, então vamos ser coerentes com a interpretação e vamos admitir que quem é mencionado aqui no início do capítulo 5 continua a ser Deus o Pai que está sentado no trono. E vamos ver se agora, vamos fazer uma prova dos 9, ver se a nossa interpretação era correta ou não. Se as peças do puzzle encaixam. Exatamente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, portanto, concluindo o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E agora aqui, certamente, o versículo 4 fala de João, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E ele queria saber o que é que estava lá. O que é que lá estava dentro do livro, porque achou que o livro estava na mão daquele que estava sentado no trono, deveria ser um livro muito importante. Agora, no versículo 5 diz assim, todavia, um dos anciãos, e que este um dos anciãos é que um dos 24 anciãos... Que nós lemos no capítulo 4. Que já lemos no capítulo 4, portanto, nomeadamente, portanto, no versículo 10.
Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Repara que o cordeiro não é mencionado anteriormente, no capítulo 4. Só aparece agora. Só aparece agora. E começa logo uma descrição, porque diz logo... Então, se aparece agora, o que é que isto pressupõe? Que ele agora junta-se ao cerimónia, Pai, sim. que já estava no trono. Claro. Ou seja, ele irrompe agora, digamos aqui, nesta sala do trono de Deus. E porquê que ele irrompe aqui? Porque até aquele momento não havia ninguém que pudesse abrir o livro, mas de repente o ancião acalma João e diz assim, não, calma, há um que pode abrir. E porquê que ele pode abrir? Versículo 6 ainda. Portanto, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Bom, cordeiro como tendo sido morto. Isto aqui é extremamente fácil de identificar. O cordeiro na Bíblia só pode simbolizar uma pessoa. Exatamente. Tendo sido morto, quer dizer que já tinha sido após a sua morte e ressurreição. João Batista, quando viu Jesus, o que é que ele disse? Eis o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ou Paulo diz em 1 Coríntios 5:7 que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Com certeza. Portanto, no Jardim do Éden foi sacrificado ali um animal que representava a pessoa de Jesus. Portanto, diz aqui então que o cordeiro aparece em cena lá na sala do trono. Porquê? Porque até aqui João não tinha visto e a partir daqui ele vê, ok? E só vê depois de o ancião ter chamado a atenção para o tal leão da tribo de Judá. Esta expressão leão do tribo de Judá também é uma referência a uma passagem profética que está no Antigo Testamento, a Gênesis 49, onde fala de Judá como sendo leão. Até posso ler essa passagem, portanto, em Gênesis 49, que é no contexto daquelas bênçãos que Jacó e Israel profere aos seus filhos, já no leito da morte. E aqui em Gênesis, no capítulo 49 e no versículo 9, diz assim, Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa quem o despertará. Então, há uma associação simbólica de Judá a um leão. Portanto, quando nós lemos aqui em Apocalipse 5 que este cordeiro é o leão da tribo de Judá, portanto, não há aqui nada de novo que não venha já da simbologia do Antigo Testamento. Até a própria indicação da raiz de Davi, que como um renovo foi subindo. Exatamente. Portanto, toda a simbologia que aponta sempre para a pessoa de Jesus. A raiz de Davi, exatamente. Depois, o versículo 7 diz assim, eu não li a última parte do versículo 6. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Mais uma vez, estamos aqui perante linguagem claramente simbólica, portanto, Cristo não tem chifre nenhum. Eu ouvi uma explicação, pastor, que o chifre na Bíblia significa um poder, não é? Força. Exatamente. E os 7 olhos significam a visão. E, portanto, ele chega aqui como quem tem todo o poder e vê tudo e sabe tudo. Exatamente, também. É isso mesmo. Portanto, essa é a interpretação correta a dar. Depois, o versículo 7 diz, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, confirma-se ou não se confirma aqui a interpretação que fizemos sobre o personagem que estava sentado no trono. Portanto, quem estava sentado no trono não era o Cordeiro, não era Cristo. Então, seria o Pai. E agora, o que é que diz o versículo 7? Que o Cordeiro veio, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, tomou o livro da mão do Pai. E eu gostaria de acrescentar aqui um versículo, pastor, que eu tomei nota, que está aqui em Marcos, no capítulo 16 e no versículo 19, que diz assim, portanto, Marcos 16, 19, Sim. Portanto, acerca da ascensão de Jesus, quando ele saiu aqui da terra. Ora, o Senhor, e aqui o Senhor é a pessoa de Jesus, não é? Portanto, 16, 19 de Marcos, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Ou seja, colocou-se do lado do Pai, onde estava este livro na mão do Pai. Portanto, há aqui uma consistência acerca do lugar que Cristo vai ocupar com o lado do Deus Pai, onde estava o livro, que só ele é que podia abrir. Exatamente, porque diz aqui que tomou o livro da mão direita. Exatamente. Ora, não fazia muito sentido ele sentar-se do lado esquerdo e depois ir buscar o livro que estava na mão direita. Exato. Aliás, os salmos depois vão estar à direita de Cristo também. Exatamente. Portanto, o Deus Pai tem o Filho à sua direita e o Filho tem os salmos à sua direita. Exatamente. Portanto, e o Deus Pai entrega o livro ao Filho que só ele pode abrir e aqueles são os resgatados que só ele pode salvar também. Exatamente. Portanto, ele senta-se do lado direito
precisamente para receber da mão direita do Pai o livro. Que mais ninguém podia abrir. Mais ninguém podia abrir senão ele. Exatamente. E só ele podia abrir porquê? Porque pela sua morte ele ganhou legitimidade E o direito. de abrir o livro. Agora, o que é que significa esse livro que lá está dentro do livro? Vamos já, em poucas palavras, dizer. Significa que, portanto, são os mistérios de Deus, ou seja, a revelação de Deus para o plano da salvação e como é que se ele iria cumprir na prática. Ou seja, esse livro representa o poder e a autoridade que unicamente Cristo pode ter, inferida ou derivada da sua morte, para dirigir todos os assuntos ligados à salvação do seu povo. Ou seja, Deus está no pleno comando da situação. Mas, às vezes há aquela pergunta, pastor, mas porquê é que tinha que ser Cristo a morrer? Não podia ser um anjo? Portanto, está aqui a explicação. Os anjos estão ali presentes nesta cerimónia, eventualmente salvos também já lá estão, e toda a gente reconhece, aliás, até o próprio João também chorava, porque estava preocupado, e toda a gente reconhece que só um é que podia abrir. Exatamente. Não podia ser um anjo, não podia ser um homem, tinha que ser a pessoa de Jesus. E no versículo 2 foi feita referência não apenas a um anjo, mas a um anjo forte, que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ou seja, nem um anjo forte tinha poder para abrir o livro. E depois o 3 diz, nem no céu, nem debaixo da terra. Ou seja, em todo o universo não havia ninguém que fosse capaz. Portanto, até que aparece então um que podia. Claro que estas perguntas são perguntas retóricas que servem para depois dar mais ênfase na resposta. E, portanto, o que é que se pretende aqui? Exaltar a pessoa divina de Cristo, porque ele pode pegar no livro, quebrar-lhe os selos, abri-lo, ou seja, ele pode e deve comandar toda a história dos acontecimentos. Portanto, o que é que estamos a assistir aqui? É um momento em que, no capítulo 4, já o ser que estava sentado no trono, que era o Pai, estava a ser exaltado. Foi exaltado primeiro pelos 4 seres viventes, seguindo-se a adoração dos 24 anciãos. Agora aparece em cena, no capítulo 5, Cristo. E Cristo vai ser exaltado. E não só exaltado, vamos continuar a ler. Versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, ou seja, os mesmos 4 seres viventes tinham iniciado a adoração do capítulo 4, e os 24 anciãos, aqueles que já também tinham adorado o Pai a seguir aos 4 seres viventes, Apocalipse 4, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa. Ou seja, eles já se tinham prostrado diante do Pai, agora vão fazer a mesma coisa, repetir o mesmo ato de adoração, agora também perante o Cordeiro. Portanto, quem acha que Cristo é uma criatura ou é um Deus menor, aqui está a desmontar completamente isso. Exatamente. Porque ele recebe exatamente a mesma adoração que o Pai já recebeu. tinha recebido. Ora, se Cristo recebe exatamente a mesma adoração que o Pai, ele só pode ser um ser divino tal como o Pai Tal como o Pai. Isso está fora de questão. Claro. Então, diz aqui, portanto, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo, digno és, agora atenção, este digno refere-se a quem? Ao Cordeiro. Ao Cordeiro. Já tinha sido feita a adoração ao Pai, agora é feita a adoração a Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porquê? Porquê que ele é digno de fazer isto? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, este aqui para Deus é subentendido o Pai, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E agora, depois de os 4 seres viventes e os 24 anciãos terem repetido o ato de adoração ao Cordeiro, como já tinham feito ao Pai, agora aqui junta-se uma nova categoria de seres. É o que nos diz o versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e estes anciãos aqui, subentendido, os 24 certo. anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E este número, milhões de milhões e milhares de milhares, refere-se aos muitos anjos mencionados no início do versículo 11. Ok? Então, eles agora juntam-se, ou seja, o que é que nós estamos aqui a assistir? A uma cena de adoração que tem lugar no céu, em que primeiro há um grupo restrito que faz uma adoração ao Pai. São os 4 seres viventes, que já vimos são serafins ou querumbins, portanto, seres angélicos. Depois juntam-se a eles os 24 anciãos e adoram àquele que está sentado no trono, que é o Pai. Depois, estes seres repetem o mesmo ato de adoração para o Cordeiro.
Finalmente, quando eles acabaram de dar a adoração ao Cordeiro, vêm muitos anjos, que são aqui descritos como sendo milhões de milhões e milhares de milhares, e proclamam em grande voz. Agora, digamos, é como, olha, isto, a melhor imagem... É o maior coral de todos os tempos, Exatamente. Eu ia exatamente pegar nesta imagem. O que é que isto me faz criar na minha mente? Por exemplo, um grupo coral em que no início começa, por exemplo, uma pessoa, um solista, começa a cantar. Depois a eles junta-se mais outro. Depois há mais uns 3 ou 4 e finalmente é a apoteose, é todo o coro a cantar. Então nós temos aqui um grupo restrito que começa a louvar a Deus, são os 4 seres viventes, os querumbins, depois juntam-se os 24 anciãos, repetem para o Pai e para o Filho, e agora em uma cena de apoteose juntam-se muitos anjos, são milhões, milhões e milhares de milhares. Bom, isto até me faz arrepiar, porque agora o céu está todo ele a adorar. E a adorar a quem? A adorar estas pessoas divinas do Pai e do Filho. E diz aqui, no versículo 11 ainda, portanto era um número de milhões, milhões e milhares de milhares, versículo 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. É interessante que aqui diz que é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 atributos. 7 atributos. Estes 7 atributos é nada mais do que os 7 chifres que o Cordeiro tem. Ok? Estás a perceber? Porque lá anteriormente tinha dito, no versículo portanto, 6. no versículo 6, que o Cordeiro, portanto, que ele tinha 7 chifres. Não, porque no versículo 6 diz, como havendo sido morto e tinha 7 chifres. E no Ele tinha versículo 7 12 diz que foi morto e depois de receber esses atributos todos que ele tem. Portanto, estes atributos que Cristo tem, que são o poder, volto a sublinhar, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, 7, são estes 7 atributos que o Cordeiro tem, que são a sua força, ou seja, são os chifres, porque chifres é símbolo de força. Cristo tem força porque tem estes atributos todos. Ok? Versículo 13. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo, ou seja, já não era grande o coro, ainda se juntam mais pessoas. Ainda se juntam mais seres. Ou seja, é como se fosse o universo inteiro. Toda a criatura no céu e na terra tem que ser... É o universo inteiro. Claro, todos, é o universo inteiro. até os que nem estavam ali, se calhar, naquela cerimónia presencialmente. Agora é o universo inteiro Bom, isto aqui é a explosão de alegria. Até os próprios animais, porque diz as criaturas que estão no mar e todas as coisas que neles há... Claro que isto é uma forma simbólica, os animais não louvam conscientemente, mas um pássaro a cantar é um ato de louvor a Deus porque está a exercer a função para a qual foi criado. Exatamente. E então diz, portanto, volta a ler o versículo 13, então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre toda a criatura, portanto isto inclui obviamente os animais, debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Segundo a nossa conclusão é o Pai. E ao Cordeiro, ou seja... Ao Filho agora. Ao Filho agora. Aos dois. Aos dois. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, foram aqueles que iniciaram todo este processo de adoração, respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Portanto, isto é uma cena apoteótica de louvor e adoração. Isto é a entronização do Pai seguida a entronização do Filho. Ou é só a entronização do Filho? O Pai já estava no trono, porque quando ele é visto, já é visto no trono. Então o filho chega lá neste caso como vencedor aqui na terra da obra que veio cá fazer. E o Filho, esse sim, vai ser entronizado. E quando ele vai ser entronizado, como resultado da entronização do Filho no trono celestial, agora ele pode enviar os 7 Espíritos pela terra. E agora a pergunta que se poderá fazer é, mas porquê que só o Pai e o Filho é que são adorados nesta cena? Porquê que o Espírito Santo não é adorado? O Filho recebe exatamente a mesma honra do Pai. Isso não há dúvida alguma. E há aqui uma menção ao Espírito Santo como estando presente, apenas e só. Então a pergunta levanta-se como uma pastor disse. Para mim, mas isto é uma interpretação muito pessoal, o Espírito Santo não é adorado aqui porque ele está como representante de Cristo nesta terra. Ou seja, ele não pode largar a terra para ir ao céu, para lá estar presente. Então, os únicos que estão presentes no céu e que são adorados por toda a hoste angélica e por toda a criatura são o Pai e o Filho.
Mas o Espírito Santo está cá na terra. E agora, o que é que vai acontecer? Depois da entronização de Cristo, o Espírito Santo agora fica habilitado. É como se ele estivesse na terra, mas não estivesse com, desculpem uma expressão, as mãos atadas. Não podia fazer ainda nada. É como, por exemplo... Porque Cristo tinha dito que ele viria quando o próprio Cristo fosse. Exatamente. Portanto, Cristo tinha que ir primeiro para ele vir depois. E há um texto em Atos 2, 22, 32 e 33, Atos 2, 32 e 33, que nos ajuda agora a compreender esta cena que nós vimos aqui em Apocalipse 4 e 5. Atos capítulo 2 e versículos 32 e 33, Pedro está, portanto, na cidade de Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando se deu o derramamento do Espírito Santo, e ele vai dizer isto a determinada altura, Atos 2, 32 e 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, Deus, obviamente o Pai, do que todos nós somos testemunhas. E tinham sido testemunhas porquê? Então eles não tinham visto o Cristo ressurreto? Claro que sim. Agora, versículo 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Ora, isto faz-nos lembrar a linguagem de Apocalipse 5. O que nós acabamos de escrever. O que nós acabamos de escrever, em que Cristo, portanto, vai ser exaltado à destra de Deus. Ou seja, ele vai ser entronizado. O Pai já lá estava. Cristo vai ser entronizado. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, o que é que Pedro está a dizer? A manifestação do Espírito Santo que vós vistes e que até interpretaram mal pensando que nós estávamos embriagados, foi a primeira interpretação que o povo deu, porque diz aqui, portanto, o capítulo 2 de Atos, no versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. E Pedro agora, no seu discurso, vai dizer, não, ninguém aqui está embriagado. O que vocês se aperceberam e que aconteceu é que esse Deus que o Pai ressuscitou foi entronizado à destra de Deus e ele agora enviou o Espírito Santo, que vocês agora vedes a manifestação desse Espírito. Agora, quando é que o Senhor enviou esta manifestação do Espírito à Terra? Após a entronização de Cristo no céu. Ou seja, podemos então dizer que a entronização de Cristo no céu se deu quando? No dia de Pentecostes. Daí vem que o último dia da lição desta semana fala justamente do dia de Pentecostes. Exatamente. Que alguém pode perguntar, mas então não disseram que estamos a falar de uma cerimónia no céu? O que é que isso tem a ver com o que acontece na Terra? Porque aquilo que se passa no céu é que vai determinar os acontecimentos que se passam na Terra, e não o contrário. A entronização de Cristo no céu permitiu que ele cumprisse a promessa de enviar o Espírito Santo para a Igreja. Exatamente. É esse o ponto. E quem compreender isto, compreende os capítulos 4 e 5. Portanto, Cristo ascende aos céus, ele ali, portanto, é recebido em apoteose e, portanto, depois de ter sido feita uma adoração pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos ao Pai, esse mesmo ato de adoração, volto a dizer, é repetido para com o Cordeiro, para com o Filho, para com Cristo. E depois, a essa adoração feita pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, juntam-se milhões e milhões de anjos e, finalmente, até diz que toda a criatura se junta também e, finalmente, no final, como termina o capítulo 5, diz que os 4 seres viventes e os anciãos só dizem amém. Ou seja, eles estão como que boquiabertos, eles estão estupefactos, eles estão cheios perante aquela maravilha daquela adoração que se faz ao Pai e ao Filho. E, entretanto, é esse momento em que Cristo foi glorificado, exaltado à destra do trono da majestade no céu, que vai legitimar o envio do Espírito Santo para a sua igreja na terra. Então foi por isso que Cristo disse aos discípulos, esperai até seres revestidos do alto. Exatamente. Esperais até eu ser entronizado. Quando eu for entronizado e eu já tenho legitimidade, já posso agir. É como que alguém, por exemplo, que é eleito. Olha, por exemplo, nós podemos fazer uma comparação, que se bem que, pronto... Apenas para efeitos de raciocínio, nada mais. O Espírito Santo estava nesta terra, mas, por assim dizer, ainda não podia tomar as rédeas, digamos, da condução da Igreja nesta terra. Não tinha tomado posse da função, digamos assim. Porquê? Porque o próprio Cristo no céu ainda não tinha sido entronizado. Deixem-me dar este exemplo, exemplo corriqueiro. Imagina, por exemplo, o novo presidente do Brasil. Foi eleito no dia... 28 de outubro. Mas só tomou posse quando? No passado dia 1 de janeiro. Ou seja, o que é que ele teve a fazer entre 28 de outubro, do dia em que foi eleito, até o dia em que tomou posse? Quando muito esteve a preparar-se para exercer, mas não esteve Exatamente. A exercer. Agora, ele só tem legitimidade para agir como presidente a partir do momento em que é empossado. Em que é feito o juramento e ele toma posse. Exatamente. Então, podemos dizer que Cristo disse aos discípulos, esperai, porque eu ainda não tomei posse.
Eu já fui eleito com a minha morte e ressurreição, o plano da redenção está cumprido, mas ainda não tomei posse, ainda não fui empossado e não fui exaltado à destra do trono da majestade. Então é isso que vai acontecer, e assim que Cristo é empossado, agora ele tem legitimidade para dizer ao Espírito Santo, podes iniciar as tuas funções plenas na terra. E o Espírito Santo é manifestado, é derramado em grande poder sobre a terra e dá-se o quê? Dá-se a explosão inicial, ou seja, o início da Igreja Cristã na terra. Ou seja, mais uma vez, tal e qual acontece ao longo de toda a Bíblia, a ação de Cristo tem como resultado beneficiar a sua própria Igreja. Sem dúvida, sem dúvida. Ó pastor, mais uma pergunta que alguém pode estar a colocar aqui. Nós sabemos que o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja, vamos dizer assim, aconteceu 10 dias depois da ascensão de Cristo. Exatamente. Ou seja, esta cerimónia que nós vimos aqui em Apocalipse 4 ou 5, ela aconteceu no dia que Cristo ascendeu, aconteceu no dia em que o Espírito Santo foi derramado, ou aconteceu durante 10 dias e no final desse tempo, então é que o Espírito Santo foi derramado. Temos alguma indicação que nos pode levar a concluir? No final desta lição, o autor colocou aqui uma citação de Ellen White, vem no livro Atos dos Apóstolos, está na lição de quinta-feira, 24 de janeiro, e aqui Ellen White, portanto é uma citação inspirada, diz assim: a ascensão de Cristo ao céu foi para os seus seguidores um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. Era ainda um sinal, porque a bênção ainda não tinha vindo quando Cristo ascendeu aos céus. Agora, mais à frente ela diz: ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado. Quando lá chegou. Aqui claramente dá a entender, ao transpor as portas celestiais. É que não esperou, foi ato contínuo. Ou seja, ele passa, digamos, as portas celestiais. E entra no céu e é entronizado. E é entronizado. Portanto, ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado. Mas agora atenção, quando é que Jesus ascendeu aos céus? Jesus ascendeu aos céus 40 dias após a sua ressurreição. Porque Atos 1.3 diz assim, a este também, que é a referir-se aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes, aos apóstolos, durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Cristo morre, é ressuscitado, 40 dias após a ressurreição, ele ascende aos céus. Esteve com a Igreja 40 dias, que é um número simbólico, que representa uma geração, um tempo. E representa o tempo que o Senhor teve, por exemplo, com a sua Igreja no deserto. Por exemplo. Bom, um dia para cada ano, ok? Aí o princípio de ano tem que se aplicar. Então, Cristo está com a sua Igreja nesta terra após a sua ressurreição 40 dias, ascende aos céus, mas o Pentecostes só se dá 50 dias após a ressurreição. Como é que sabemos? Porque o dia de Pentecostes 5, portanto, 5 dias cá 50, era 50 dias após a Páscoa. Ora, Cristo foi morto no momento da Páscoa. Então, o dia de Pentecostes ocorria 50 dias após a Páscoa. Então, reparem, vamos fazer contas. Se Cristo ascende aos céus 40 dias depois da Páscoa e o Pentecostes só vem 50 dias, quer dizer que há ali um interregno de 10 dias. E agora, voltando à citação que estávamos a ler de Ellen White na lição de quinta-feira, diz assim: ao transpor as portas celestiais, Jesus foi entronizado enquanto os anjos o adoravam. Assim que esta cerimónia terminou, a cerimónia da entronização, que vimos escrita nos capítulos 4 e 5. Que começou no momento em que ele entrou pelas portas. Exatamente. Assim que esta cerimónia terminou, o Espírito Santo desceu em torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de facto glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. Este derramamento do Pentecostes foi uma afirmação, eu diria uma confirmação do céu de que o Redentor tinha sido o quê? Confirmado. Tinha sido confirmado ou entronizado. Agora, então, se Cristo ascende aos céus e logo após passar pelas portas celestiais diz que é entronizado, mas que o Espírito Santo só é derramado depois da cerimónia terminar... A conclusão é que a cerimónia durou 10 dias. Durou 10 dias. Que na Bíblia é o mínimo dos mínimos. Exatamente. Quase que estamos a perceber que Deus está ansiosíssimo por acabar com aquilo rápido para beneficiar logo a Igreja com o Espírito Santo. Ou seja, há aqui um mínimo de tempo, neste caso de 10 dias, em que tudo aquilo que nós vimos... Repara, isto é uma adoração tão grande, tão medonha, tão extraordinária, que realmente merece os 10 dias, não é? E eu acredito, portanto, que esta adoração tenha durado os tais 10 dias. E então? Quando terminou... O Espírito Santo veio sobre a Igreja? O Espírito Santo veio sobre a terra. É como que o Espírito Santo dissesse:
agora tem plena legitimidade, porque Cristo já está no comando dos acontecimentos no céu, ele abriu o livro, desatou os selos, ele está no pleno controle. É como, deixem-me usar esta imagem, ele está com as mãos nos comandos da história. Pronto, João está a ver isto no ano 95, dissemos isso aqui. Certo. E isto tinha acontecido uns 60 anos antes. Exatamente, já tinha acontecido no passado. Ou seja, João está a ver em retrospectiva, estava a ser revelado algo que já tinha acontecido. Exatamente. E ele certamente terá percebido isso porque já estava no passado, não é? Conclusão imediata que lhe vem à cabeça. Eu nem sabia que isto já tinha acontecido desta maneira, mas agora sou confirmado como é que Deus trabalha, como é que Deus opera. Ou seja, há coisas que estão para trás, até se calhar na Sagrada Escritura, que nós nem percebemos muito bem e ainda nem entendemos. A seu tempo, o Senhor vai fazer abrir os livros e vai revelar aos seus servos o que é que fez, como fez, porque é que fez e tudo certo. Exatamente. Mas o ponto central desta lição, que eu queria aqui terminar enfatizando mais uma vez, é este. Há uma perfeita correlação entre aquilo que se passa no céu e aquilo que se passa na terra. Eu diria, isto para mim dá-me tanta força, tanta coragem, tanta esperança, que é saber que o Senhor, a partir do céu, é como se o céu fosse, e especificamente o santuário celestial, é o centro de operações, é o quartel-general onde o Senhor, a partir do qual o Senhor dirige tudo o que se passa nesta terra. Portanto, tudo o que se passa nesta terra está sob o total controle do Senhor. É Ele que está nos comandos das operações. Isto para mim dá-me uma força, uma segurança. Agora, para nós termos essa força, essa segurança, essa certeza, temos que ter a certeza total, e a revelação nos permite ter essa certeza de que esta terra não está abandonada a si mesma. Esta terra está sob a direção daquele que a partir do céu tudo comanda, tudo dirige. E comanda a partir de quem? A partir do Espírito Santo e a partir dos seus santos anjos, que são, à luz de Hebreus 1,14, ministros que operam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, está tudo sob o controle de Deus. E quando eu vejo este quadro completo da terra sob as ordens do céu, eu digo, uau, Senhor, está tudo sob o teu comando. E ficamos tranquilos quanto ao futuro também. Ficamos tranquilos, absolutamente tranquilos. Nesta ocasião, esta cerimónia no céu permitiu que o Espírito Santo fosse derramado sobre a Igreja. Há uma promessa no futuro de que quando houver uma outra cerimónia no céu, que é o fim do tempo da graça, o Espírito Santo protegerá de forma especial os crentes como nunca aconteceu antes. Olha, isso faz segurança do que está lá atrás dá-me segurança para aquilo que está à frente. E já que falaste aí de um assunto, eu vou terminar então dizendo isto. Repara, Cristo inicia o seu ministério no santuário celeste quando foi entronizado, e ao iniciar o seu ministério no santuário celestial, o Espírito Santo é enviado a esta terra para iniciar o seu trabalho. Quando o Senhor terminar o seu ministério no santuário celestial, o que é que acontece ao Espírito Santo? É retirado desta terra. Aqui uma perfeita simetria. Exceto sobre os seus que ficam protegidos de uma forma especial. Exatamente. Agora é retirado sobre a terra porque, na verdade, quem não aceitou de todos aqueles que, portanto... Agora, aqueles que são de Deus, portanto, o Espírito Santo não se retira desses, mas esses estão de tal forma selados que não podem pecar mais. E eu aqui atrevo-me e digo isto com toda a vontade, porque quando o tempo da graça terminar, e não sabemos quanto tempo vai demorar desde que termine o tempo da graça até à vinda de Cristo. Eu presumo, posso estar enganado, mas presumo que seja à volta de um ano. Sim. Pronto. Desde que termina o tempo da graça até Jesus voltar, aqueles que estarão vivos nesse período, que eu entendo ser os 144 mil, não podem pecar. Porque se pecassem, quem é que intercederia por eles? Já não há expiação aí. Não há expiação. E, portanto, Deus preparou esse de tal forma... O que está a dizer, mais uma vez, desculpa, aquilo que acontece na Terra é sempre um reflexo e uma consequência daquilo que Cristo está a fazer no céu. Exatamente. Porque a personagem principal aqui não é a Igreja, a personagem principal aqui é Cristo. Exatamente. A Igreja tem que ser o reflexo daquilo que o personagem principal faz. Então não é dito que Cristo é a cabeça da Igreja? Claro. Então é ou não é a cabeça que comanda o restante do corpo? Com certeza. Cortes a cabeça e o corpo o que é que acontece? Morre. Sem efeito. Portanto, a cabeça controla tudo. Cristo, a cabeça, controla tudo. O que ligares na terra, diz a versão correta no grego, terá sido ligado nos céus. O que desligares da terra terá sido desligado dos céus. Portanto, é a partir do céu, a partir de Cristo e a partir do seu quartel-general, que é o santuário celestial, que Deus controla todas as coisas. E quando finalmente chegarmos ao fim da história humana e o Senhor encerrar o seu ministério no santuário celestial, também o Espírito Santo terá terminado o seu ministério, portanto, de intercessão junto dos seres humanos. Mas os santos, esses estão selados,
Deus os levou a uma condição na qual não podem pecar mais, estão santos, estão irrepreensíveis. Daí aquele texto que diz que, Apocalipse 22:11, os que são santos continuam na prática da justiça. Certo. Portanto, já estão selados de tal maneira. Agora, como é que é possível que, como diz aqui, continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça? Agora, nós nunca podemos continuar na prática da justiça se não tivermos o apoio do Espírito Santo. Claro. Portanto, o Espírito Santo continuará com o seu povo. Não disse Jesus, estou convosco todos os dias, até quando? A consumação dos séculos. Pastor, da mesma maneira, e depois Satanás não tem poder sobre esses, porque já lhe escaparam definitivamente. Exatamente. E esta cerimónia de entronização é um ato diante de todo o universo. No princípio, Lúcifer quis ocupar o lugar de Cristo. E esta cerimónia de entronização mostra a toda a gente, não, aquilo que Cristo fez prova que ele é o legítimo ocupante deste lugar. Portanto, tu aqui não tens hipótese nenhuma. No fim dos tempos, dirá o mesmo dos servos de Deus que ficam fiéis até ao fim. Não, estes venceram, estes provaram que a lei de Deus pode ser obedecida, que é uma lei justa. Portanto, também tu agora não tens nada a ver com eles. Exatamente. Podemos, certamente, na próxima semana continuar com estes excitantes assuntos acerca daquilo que aconteceu lá atrás, que acontece agora e que está mais para a frente. Exatamente. E podemos terminar com uma oração, talvez. Nosso querido e amado Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, porque Tu te manifestaste entre nós e nós queremos dar graças e louvores. Ó Senhor, ambicionamos pelo dia em que também nós, os redimidos de toda a terra e durante todas as épocas, nos podemos juntar aos coros angelicais para louvar e engrandecer o Teu nome. E certamente que o faremos de todo o nosso coração, porque teremos todas as razões e mais algumas para o fazer. Louvar o nosso Redentor, o nosso Criador e o nosso Redentor, aquele pelo qual e através do seu sacrifício nós podemos ter acesso à pátria eterna. Ó Senhor, não há palavras para exprimir a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso profundo reconhecimento a Ti. Que possamos fazer parte, Senhor, daqueles que serão vencedores, pela Tua graça e pelo Teu poder. Livra-nos todo o mal, Senhor, que o inimigo possa ter cada vez menos poder em nós. E ajuda-nos para que não apenas possamos viver de acordo com a Tua vontade, mas possamos dar testemunho do Teu poder e da Tua graça àqueles que ainda não Te conhecem. Tudo isto nós pedimos e pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós voltamos na próxima semana para a lição 5. Até mais.